Você está feliz? Você está contente nessa manhã? Essa semana foi uma semana de relembrar um pouquinho do passado, né? A palavra fala que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E eu estava relembrando aqui a minha conversão, né? Há 27 anos atrás eu me converti, né, na Igreja Batista Betel, num retiro de carnaval. Há 27 anos eu me converti num culto, né? Com aquele cantor, pastor Walter, Darcy Gonçalves. O senhor lembra? Deixa meu povo ir, faraó. E a igreja trouxe o Darcy Gonçalves num culto, né? Quem estava aqui nesse culto? Levanta a mão aí, vamos ver. Ó, tem só um pouquinho da velha guarda aí, bastante gente nova aí, né? E aí depois, em 1997, num retiro lá em Betânia, eu recebi batismo no Espírito Santo, né? Um retiro que veio o pastor Harold lá de Guarapuava, né? E acho que o Rô nem estava aí, né, Rô? Estava em Curitiba, né? A gente conversou sobre isso essa semana. E eu recebi batismo no Espírito Santo. Eu aceitei a Cristo de novo, porque quando a gente é novo, convertido, a gente aceita a Cristo várias vezes, né? 1, 2, 3, né? E eu conheci a mulher mais linda dessa cidade, desse estado, desse país, dessa nação, que é a minha esposa, né? Os irmãos que me perdoem, mas para mim ela é a mulher mais linda. A sua é a mulher mais linda para você. Para mim ela é a mais linda. Então a bênção foi completa, né? Nós tivemos ali algo sobrenatural. E eu estava lembrando, né, desse tempo. Eu fiquei fora de Umuarama desde 2008 e aprove ao Senhor nos trazer de volta agora em 2021 para Umuarama, né? E eu perguntei isso porque nós percebemos assim que tem muita gente nova, né? A gente chegou na igreja assim, a gente falou: "Nossa, quanta gente que a gente não conhece e que também não nos conhece", né? Então, para me apresentar, eu sou o Marcos da Joelma, né? A Joelma do Marcos era aquela que estava no teclado aqui, agora há pouco vocês viram ela aqui ministrando, né? E eu estou muito feliz, muito contente com essa oportunidade. Olha só, no dia 15/8/1997, pastor Walter, eu subi a primeira vez no púlpito da Igreja Batista Betel, há 25 anos atrás. Né? Era um culto de jovens, e eu era novo convertido, e aquele desejo de falar de Jesus, de pregar, né? A gente queria falar, a gente queria pregar, queria uma oportunidade, né? E há 25 anos atrás eu tive essa oportunidade. Eu confesso para você que as borboletas no estômago, a garganta seca, está igualzinho, não mudou nada. 25 anos depois, e algumas centenas de ministrações, né, porque o Senhor tem nos usado aí por onde a gente passou nesse Paraná todo para estar falando do Evangelho, né? Nós tivemos a oportunidade de falar até fora do país, já no Paraguai, quando a gente morava em Foz do Iguaçu. E todas as vezes, né, essa semana eu conversava com a pastora Samanta, falei: "Pastora, com a senhora é assim também?" Ele falou: "Irmão, é a mesma coisa. Quando eu subo ali no púlpito, dá um frio na barriga, né? Dá ali uma borboleta no estômago, ali, dá uma coisa, né?" E isso é bom, né? Porque é sinal de que nós não estamos confiantes naquilo que nós sabemos ou que nós temos para entregar. Nós estamos na total dependência do Senhor. E é uma responsabilidade muito grande. Você que já teve a oportunidade de subir, de estar desse lado aqui, eu te convido, se você não teve ainda, fale com Deus, peça: "Senhor, me dê uma oportunidade, me use." E aí você vai ver como é difícil, né? Essa noite era 2 horas da manhã, eu estava pregando para mim mesmo. A cabeça estava girando, né? Porque a gente não consegue desligar, né? A Jo falou: "Amor, vai dormir, você precisa dormir." E eu estava ali, né? Pregando. A gente sempre prega para nós. A palavra sempre fala primeiro com o pregador, né? Quando Deus quer falar algo com a igreja, Ele nunca fala só com a igreja. Ele começa falando com a gente. E nós recebemos a palavra, e aí, a partir daí, depois nós somos um canal para alcançar a igreja. E eu gostaria de trazer uma palavra nessa manhã, que é algo que tem se repetido. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Senhor tem falado de uma forma repetida sobre alguns assuntos, né? Eu estava ouvindo uma ministração do pastor... Poxa, fugiu o nome dele agora. Mas, enfim, estava ouvindo uma ministração ontem, e esse pastor estava falando assim que ele nunca teve que pregar tantas vezes para os crentes, como nos últimos dias, né? Luiz Hermínio, isso. Luiz Hermínio estava fazendo uma conferência. Obrigado, meu amor. Está vendo como ela é linda, ó, pessoal? Essa mulher virtuosa, mulher de provérbios. Eu achei, querido. Se você não achou, você que lute.
Provérbios fala, mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede ao de rubis. Eu achei, eu tenho a resposta para Provérbios. Vai pifar? Opa, então vamos lá. O pastor Luiz Hermínio estava dizendo o seguinte, que ele nunca teve que pregar tanto para crente como ele está pregando agora. Há 25, 27 anos atrás, nós pregávamos para os não convertidos, né? Senhor, salva, Senhor, liberta, Senhor, tem misericórdia desse, daquele outro. Houve uma grande colheita, continua tendo ainda, né? As pessoas vieram para dentro da igreja e agora nós temos um fenômeno, né? Nós estamos tendo que pregar para os convertidos, porque muitos convertidos, na verdade, estão precisando se converter de novo, né? Misericórdia. E eu queria falar um pouquinho a respeito da oração. Marcos, mas o pastor Rodrigo pregou esses dias sobre oração. Verdade. Pregou mesmo, ele falou sobre intercessão. E quando a gente vem para aqui, para esse lugar aqui mais alto, para trazer uma palavra, a gente tem o costume de ir diante do Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor quer falar? Qual é a palavra? O que eu vou dizer para o teu povo? O que o Senhor está querendo dizer? E o Senhor falou, você vai falar sobre oração. Quem estava aqui na pregação do pastor Rodrigo, percebeu que ele falou com um viés assim, mais da intercessão, né? Até desafiando a igreja a estar orando por esse momento que nós estamos vivendo, né? Orando pelas autoridades, orando pelo país, né? Que é uma das formas da oração. Mas hoje eu queria falar da sua vida de oração. E eu queria começar fazendo uma pergunta, né? Eu acho que é muito importante, quando nós estamos reunidos assim numa assembleia como essa, que nós façamos perguntas para nós mesmos. Aquilo que o pregador vai falando, a gente precisa colocar em xeque conosco mesmo e dizer assim, poxa, como que eu estou nesse quesito, né? Porque isso vai produzir uma transformação, uma mudança dentro de você. Eu gostaria de começar perguntando, como está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem uma vida de oração? Ou você só dá um bom dia e uma boa noite para o Senhor? Né? Aquela oração da hora do almoço ali, que você fala, Senhor, obrigado pelo alimento, nunca deixe faltar, em nome de Jesus, amém. Você ora, irmão? Orei hoje na hora do almoço. Nossa, fiz uma batalha. Orei pelo almoço, pelo alimento. Queridos, a oração sempre foi o grande motor da igreja, do povo de Deus. Nada do que Deus fez aqui na terra foi feito sem oração. E preste bem atenção, eu não estou dizendo que Deus não possa fazer nada sem a oração. Mas eu estou dizendo que tudo que Ele fez através da oração do seu povo. E isso precisa cair na nossa mente, no nosso coração. E quando o Senhor falava no meu coração a respeito da palavra que eu deveria trazer aqui nessa manhã, Ele dizia assim, Marcos, a igreja precisa retornar a uma vida de oração. Retornar a alguns rudimentos, voltar atrás aos princípios, aos primórdios de uma vida de oração. Como eu falei para você, essa semana foi uma semana da gente estar relembrando as coisas, né? E eu relembrei com saudade das vigílias que nós fazíamos a sexta-feira ali na Betel, há 25 anos atrás, tá? Não essas de agora, né? Essa de agora eu comecei a participar agora. E sabe o que eu fazia, queridos? Novo convertido é terrível, né? Aquela época não tinha Google Maps para os mais novos. Aquela época não tinha o Google para você pesquisar, né? O oráculo do mundo. Hoje, tudo que você quer saber, você vai para o Google, né? Como é que escreve uma palavra? Vai para o Google. Qual que é a capital do país tal? Vai para o Google. Quem que é o presidente do país tal? Vai para o Google. Tudo a gente vai para o Google. Naquela época não tinha isso. E eu, novo convertido, olha só que combinação explosiva. Cheio do Espírito Santo, orando em língua e aquele reteté todo, sem entender muito bem aquilo, mas desfrutando dessa presença. E uma reunião de vigília, que começava ali por volta de umas 10 horas, e ia até amanhecer o dia. Quem que participou desse tempo? Levanta a mão e vamos ver. Ó, olha bem, pessoal, bem pouco, hein? Bastante gente nova. Sabe o que eu fazia, queridos? Eu levava um atlas. Eu acho que os mais novos aqui vão falar assim, Marcos, nem sei o que é Atlas. O que é Atlas, né? Atlas é um livro grandão assim, ó, com todos os mapas do mundo. Porque alguém falou para mim que eu tinha que interceder, eu tinha que orar pelas nações. Marcos, você está falando isso para querer se engrandecer? Não, estou contando o meu testemunho, essa é a minha história. Quem frequentou essa época vai lembrar, porque me via lá com um livrão da capa verde, desse tamanho assim.
E daí eu pegava lá, o continente africano. Senhor, salva em Angola, né, levanta pastores, cuida dos pastores que estão lá, tem misericórdia do teu povo. Senhor, salva na Eritreia. Senhor, salva na África do Sul, salva em Madagascar. E ia. Passava horas ali. Aí depois ia para a Ásia. Salva no continente asiático, salva na Europa, salva no Brasil. E aquilo moldou o meu caráter e a forma como eu passei a me relacionar com a oração. E nós percebemos que esse imediatismo que nós estamos vivendo, esses tempos modernos que nós estamos vivendo, tem nos afastado disso, porque nós não temos tempo para nada. Você já sentiu a sensação de que o dia deveria ter 36, 48 horas para a gente poder fazer tudo que a gente precisa fazer? Já teve essa sensação? Chegar de noite em casa, você está cansado, moído, quebrado, tomar um banho, comer, bater na cama e falar, nossa, ainda ficou um monte de coisa para resolver para amanhã. Tempos modernos. E essa correria tem nos afastado daquilo que é o rudimento da vida cristã. A leitura da palavra e a oração é a base da sua vida. E se você negligenciar isso, você não vai crescer, você não vai se desenvolver e vai viver uma vida raquítica espiritualmente falando, uma vida anêmica. E daí quando vier as dificuldades, você não vai ter as vitórias que você precisa ter para te dar crescimento, para te dar força, para te dar experiência. Nós estamos vivendo tempos difíceis, né? 2019, 2020 para cá, a pandemia, muita gente perdeu muitos entes queridos, ficamos confinados em casas, pessoas perderam seu emprego, né? Eu saí de um emprego de 20 anos, de um trabalho de 20 anos no banco, em 2021, quando terminou um ciclo. E eu volto para aquela primeira pergunta que eu fiz ali no início. Como está a sua vida de oração? Você está orando? Vida de oração é vida de oração. Não é dar um bom dia para Jesus e agradecer pelo alimento. É uma vida de oração. Abra comigo a sua palavra. Eu vou usar os textos aqui todos na NVI, tá? Então, se você tiver uma versão diferente, às vezes vai ficar um pouquinho diferente. Mas abra a sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, o verso 16 e 17. Vamos ver aqui alguns textos que falam um pouquinho sobre a oração. Deixa meu celular aqui para ficar atento com o horário, né? Que lá no fundo lá eu já quase não enxergo mais, viu, pastor Rodrigo? A idade vai chegando e não tem jeito não, viu? Tem jeito não. Sem óculos, então, esquece, como diz o Gabriel, esquece. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 e 17. A palavra do Senhor diz assim, alegrem-se sempre, orem de vez em quando. É isso que está na sua versão aí? Não. Sem cessar. A minha é continuamente. Quem que tem uma versão diferente de sem cessar e continuamente aí? Vamos ver. Sempre, sempre, sem cessar, continuamente. Então não é de vez em quando, né? Volta um pouquinho, Colossenses, capítulo 4, verso 2. Colossenses 4, 2. Só voltar algumas páginas, você já vai achar aí Colossenses. Capítulo 4, verso 2. A palavra do Senhor diz assim, a minha versão aqui, né? Quando você quiser e tiver vontade, você vai se dedicar à oração. É isso que está na sua versão aí? Não, né? Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Então, o primeiro versículo ali, a gente viu que a gente tem que orar continuamente. Agora, esse outro está dizendo assim, dediquem-se à oração. Dedicar é dedicar mesmo, é se comprometer, é se envolver. Você vai voltar um pouquinho mais. Filipenses, capítulo 4, verso 6. Filipenses, capítulo 4, verso 6. A palavra diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus.
Você tem apresentado as suas súplicas, os seus pedidos a Deus? Vamos voltar mais um pouquinho. Você vai pegar o meio da Bíblia, vai ter Salmos, né? No meio da Bíblia. Aí você vai avançar um pouquinho, vai ter Isaías, depois vai ter Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 12. Jeremias 29, 12. Inclusive, é esse livro que nós estamos lendo no nosso culto doméstico. Eu estava comentando com o pastor Rodrigo na outra ministração. Quando nós fomos ler Isaías em família, no nosso culto doméstico, parece que tinha 600 capítulos de Isaías, porque não acabava nunca. E a gente lia, e não acabava nunca, né? E nós terminamos agora o Novo Testamento, acabamos Apocalipse, e agora estamos lendo Jeremias, mas Jeremias é mais curtinho. Jeremias capítulo 29, verso 12. Se você abriu, escute, se você não abriu, pode só acompanhar. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. E daí, para finalizar, né, eu poderia ficar aqui citando inúmeros versículos, mas eu queria só mostrar para você que tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento, a oração sempre foi algo muito importante e fez parte da vida do povo de Deus. E o povo sempre foi desafiado a ter uma vida de oração, a orar constantemente. Então, você vai voltar um pouquinho aí, né? O meio da Bíblia, Salmos, o Salmo de 145, número 145, o verso 18. Salmos 145, 18. Ok? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Então, quando a gente fala de oração, a gente vê que ela traz alguns benefícios para nós. E um dos benefícios que a oração nos traz é nos aproximar de Deus. Se você está sentindo que Deus está distante, que parece que você está falando e Deus não está ouvindo, ou que você está frio espiritualmente, você já não tem mais aquele ânimo, você já não tem mais aquele desejo de ler a Bíblia, aquela vontade de orar. A oração vai te aproximar de Deus e vai reativar essa chave da sua vida espiritual. Nós precisamos quebrar, queridos, paradigmas, nós precisamos quebrar padrões que foram estabelecidos na nossa vida, algum deles até mesmo sem nós mesmos perceber. A pós-modernidade trouxe vários padrões, né? A pandemia trouxe vários padrões. Hoje nós temos aí uma Netflix de pregação no YouTube, né? Eu não preciso vir na igreja, eu posso ficar em casa, sentado no meu sofá, tomando o meu cafezinho, e aí escolhendo qual palavra que eu vou ouvir. Ah, mas essa daqui está falando de pecado? Não, isso aqui eu não quero não. Ixi, essa daqui está falando de oração. Tem um irmão lá na Betel falando agora sobre oração, esse negócio de oração. Não, não quero não. Opa, essa aqui está falando de bênção. Essa aqui está falando de conseguir um apartamento na praia, essa que eu quero. Eu preciso descobrir como que eu vou conseguir um apartamento na praia, um carro novo. Não tem problema nenhum você ter apartamento na praia, carro novo. Mas essa pós-modernidade, ela trouxe um novo padrão e ela mais atrapalhou do que nos ajudou. E quando a gente olha para a vida de oração da igreja como um todo, fica bem fácil da gente fazer aqui um teste para saber como que está. Eu vou fazer uma pergunta, você não precisa responder, né? Pergunta retórica que fala, né? Não precisa responder, mas responda para você mesmo. Quando foi ou qual foi a última vigília que você participou? Pensa um pouquinho com você aí. Olha, eu vou falar para você, eu tive nas últimas. É triste. É triste de ver. Porque quando a gente faz uma comparação direta com a frequência do culto de celebração com um culto de oração, é triste. Antes de ontem, não ontem, né, amor? Ontem teve uma reunião de oração dos jovens. E muitos de vocês que estão aqui são jovens. A minha filha voltou desolada. Falou, pai, tem uma mixaria de gente, os jovens não foram, as pessoas não vão. Falei, filha, é uma batalha, é uma luta espiritual.
Nós precisamos vencer, queridos, esse comodismo, esse conforto que a tecnologia nos trouxe. Hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou ouvir uma ministração aqui. Aí nós vamos lá no catálogo, escolhemos algo ao nosso bel prazer. E Deus está querendo falar com você. Nós somos chamados para ter uma vida em comunidade. Nós somos um corpo. Você é um membro de um corpo. E quando você faz falta, quando você não participa desse corpo, de alguma forma, esse corpo ele fica debilitado, porque está faltando você ali naquele corpo. Talvez você olhe assim e diga, realmente eu acho que o pastor Rodrigo tem que orar mais, ele está orando pouco. Pastora Samanta, pastor Valtenir, pastor Antes, eles têm que orar mesmo, porque eles são pastores, né? Afinal de contas, eles têm que orar. Querido, todos esses versículos que nós vimos aqui e lemos, nós não vemos o Senhor falando, vós, pastores, orai sem cessar. Vós, pastores, orai constantemente. Os pastores precisam orar, até mais do que nós, porque eles estão numa batalha e num nível sobrenatural que nós não aguentaríamos se não estivéssemos na mesma posição sem orar. Mas isso não nos exime de termos uma vida de oração. E muitas vezes você não cresce, você não avança, entra ano e sai ano e as coisas estão do mesmo jeito na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus relacionamentos, no seu ministério, porque você não tem uma vida de oração. Porque você tem negligenciado aquilo que é tão importante para mim e para você, que é ter uma vida constante de oração na presença do Senhor. Abra comigo lá em Efésios, capítulo 6, verso 12. Um texto conhecidíssimo, né? É o texto que vai falar ali da nossa batalha e também da armadura. Tem algumas pessoas, queridos, que têm um nível tão pequeno e um conhecimento tão raso da Bíblia, que leem esse texto como se fosse uma reza. E como se o simples fato de pronunciar essas palavras, né, que eu vou tomar a armadura, caiu uma bomba na sua cabeça. E vai ser trágico. Espiritualmente é assim, queridos. Constantemente nós estamos vivendo uma luta. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai dar ali, ele provavelmente, né, os teólogos, os entendidos dizem que quando ele fez esse texto, né, ele estava vendo um soldado romano. Então ele vai descrevendo ali a armadura de um soldado romano. Mas depois que ele descreve ali todas as peças, as armas de guerra, no verso 18, se você baixar um pouquinho aí, você vai ver que ele fala assim, ó, no versículo 18, Efésios 6, 18, ele vai falar assim, ó, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, atentos, perseverem na oração por todos os santos. Não basta apenas você lutar. A guerra não é nossa, querida. A guerra é do Senhor. Nós somos soldados alistados nessa guerra. E se você não se comunica através da oração com o seu general, né, quem é mais velho aqui da minha época, aqui da velha guarda, lembra de um corinho, né, de um louvor que falava assim, o nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Cristo é o seu general? Sim. Você está numa batalha, numa guerra? Sim. Então a comunicação é algo muito importante, querido, para você ter vitória. E a comunicação com o seu general se dá através da oração. Imagina você no campo de batalha, no meio de uma guerra, míssil para todo lado. Todo mundo aqui já assistiu um filme de guerra, né? E na Segunda Guerra Mundial tinha aquele cara que andava com um rádio nas costas, né, uma anteninha. A função dele era só comunicação. E daí, às vezes, o exército estava perdendo a batalha, o que ele fazia? Ele pedia um bombardeio. E daí a pessoa que estava ali à frente, o capitão, que era responsável pelo pelotão, ia dar as coordenadas. Latitude tal, longitude tal. E daí, a pouco, vinham aviões e jogavam bombas, ou vinham mísseis. E, por vezes, falhava a comunicação. Chamava fogo amigo, né? O Rô foi do exército, sabe o que eu estou falando, quem foi do exército aqui. Fogo amigo. Né? As bombas vinham numa coordenada errada e caíam em cima do próprio exército. E matavam os soldados do próprio exército. Eu e você estamos numa batalha. Temos um general. Existe uma estratégia. Essa luta não vai ser lutada e não vai ser vencida de qualquer jeito, querido.
Mas se você não se comunica com aquele que vai te direcionar, com aquele que vai te dizer para onde você deve ir, quando você deve atacar, quando você deve retroceder, quando você deve esperar, se você não tem comunicação, se a comunicação está interrompida, você está no meio de uma batalha sozinho, pela sua conta própria. Imagina na sua cabeça aí um filme de guerra que você viu, fogo, tiro para todo lado e você ali sozinho, com a arma ali, para onde que eu vou? Contra quem que eu vou? Eu avanço, eu vou retroceder, eu vou para a esquerda, eu vou para a direita? Espiritualmente é assim. Nós vivemos todos os dias uma batalha. Todos os dias uma guerra. E é por isso que a palavra fala da necessidade de nós termos uma vida de oração. É por isso que a palavra fala que nós devemos orar em todo o tempo. É por isso que a palavra fala que nós não podemos nos cansar, nós não podemos retroceder da nossa vida de oração. E um cristão sem uma vida de oração é um cristão fadado a uma vida de derrotas. Como é que está a sua vida de oração? Você tem feito, como o apóstolo Paulo falou aqui, perseverado em oração? Ele aqui até está falando da intercessão, né? Ele está pedindo para orar pelos santos. Mas tudo começa em nós. O Senhor quer transformar você, querido. Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer colocar um poder novo nas suas mãos. Ele quer te dar um dom novo. Ele quer te usar de uma forma que Ele nunca usou. E precisa começar a haver uma mudança de pensamento, de mente, de atitude dentro de você. Para que Deus comece a derramar sobre a sua vida um óleo novo. E sabe o que vai acontecer, querido? Você vai começar a se encher do Espírito Santo, você vai começar a se encher desse novo de Deus, e isso vai chegar um tempo que vai transbordar, e já não vai mais ser suficiente só para você, e vai começar a alcançar outras pessoas. Nós temos tido uma experiência no nosso devocional pela manhã, eu e a minha esposa. Nós começamos o dia fazendo o nosso devocional e orando pelas nossas necessidades. E o Senhor começa a colocar pessoas na nossa mente. E aí, nós já deixamos de orar por nós e começamos a orar pelos outros. Às vezes o Senhor está falando com você, para você orar por uma pessoa, mas você ainda não adquiriu o hábito nem de orar por você mesmo. Quantos sonhos, queridos, quantos projetos, quantas promessas que estão adormecidas, que estão mortas na sua vida, porque você não perseverou diante de Deus em oração. Faça uma reflexão. O Senhor está nos chamando a uma atitude, a um posicionamento com relação à oração. Se você está feliz, querido, ore. Se você está triste, ore. Se você está sofrendo, ore. Se você está sem vontade, ore. Se você está deprimido, como eu tive, 2019, 2020, eu passei por uma depressão terrível. Se você nesse momento agora está passando por uma depressão, ore. Muitas vezes eu tive vontade que o Senhor me levasse. Na cama à noite eu falava, Senhor, acaba com esse sofrimento, eu não aguento mais. E hoje eu entendo por que algumas pessoas sem Cristo no coração, sem temor a Deus, tiram a sua vida. É algo muito difícil. Você com você mesmo e os seus fantasmas, e essa batalha, e você no meio de um campo de batalha, Satanás te atacando, e você sozinho, sem ter como se defender, sem ter para quem apelar. Sem ter com quem se comunicar para pedir uma ajuda. Eu estou aqui, num ataque, eu sozinho não vou conseguir vencer, mande alguém para me ajudar. Se você não orar, querido, essa batalha está perdida. Nós precisamos mudar, queridos. Nós precisamos transformar a nossa vida e aquilo que está ao nosso redor, através da oração. Eu queria que você abrisse agora sua Bíblia, lá no Evangelho de Lucas. O Senhor, Jesus, falou a respeito de uma parábola sobre uma viúva, e Ele falou ali sobre nosso dever de orar sem desanimar. E essa parábola, ela fala muito conosco, porque é interessante que essa parábola, ela foi direcionada, falada naquela época, mas ela foi direcionada para os nossos dias. Então, se você abriu aí em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 18, verso 1, a gente não vai começar pelo verso 1, não. Nós vamos começar lá pelo verso 8, que é o último versículo da parábola. E não só o último versículo, nós vamos pegar a segunda metade, né? Depois do ponto ali, para frente.
Então o Senhor Jesus diz assim, ó, Lucas 18, verso 8, a parte B do versículo, ok? Jesus disse assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele está fazendo uma pergunta para as pessoas daquela época, mas ele está falando dos dias que nós estamos vivendo, porque nunca esteve tão próximo a vinda de Jesus como está agora. Essa semana o Putin falou que convocou 300 mil reservistas e disse que não vai ter dificuldade de usar as armas nucleares. Nós estamos vendo as coisas, as profecias apocalípticas acontecer aos nossos olhos. E nós estamos ignorando o mundo espiritual com relação a tudo isso. Então Jesus ele conta uma parábola sobre o dever da oração, mas ele termina ela dizendo assim, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Você não precisa abrir não, mas o capítulo 17, que é anterior a esse, se você depois em casa dar uma olhadinha por curiosidade ali no versículo 20, você vai ver que ele vai estar falando sobre o reino de Deus, sobre a implantação do reino de Deus. Ele já começa a falar sobre a sua segunda vinda. E queridos, essa fé, ela está literalmente, diretamente ligada a uma vida de oração. Porque se você não tiver uma vida de oração, você não tem fé. Quando você se coloca diante de Deus e clama por algo, né, que você ainda não recebeu, essa é a definição de fé, né? Qual é a definição de fé? Aqui eu uso, né? A certeza, a convicção daquilo que você ainda não tem, não recebeu, mas você espera. Então, você espera que você vai receber um copo d'água. Ele não chegou ainda, mas eu tenho fé que a minha esposa vai trazer para mim. Então, quando eu me mantenho nessa posição, eu me mantenho numa posição de fé. Porque eu tenho essa expectativa, eu tenho essa certeza de que ela vai trazer para mim esse copo com água. E a oração é esse elo de ligação. Então, quando tem uma promessa para a sua vida, quando Deus fala com você a respeito de alguma coisa, quando você ora pela salvação de alguém, pela cura, pela libertação, e essa cura ainda não veio, essa salvação ainda não veio, esse problema financeiro ainda não se solucionou, e você se mantém firme, orando e buscando em Deus, você está numa atitude de fé. E aí o Senhor Jesus está dizendo assim, olha, quando eu voltar, nos últimos dias, será que eu vou achar fé na terra? Será que as pessoas vão estar orando? Será que as pessoas vão estar diante de mim ali, intercedendo e clamando? Eu não sei se você tem orado por alguma coisa que Deus ainda não respondeu. Mas eu tenho uma oração lá em casa que nós fazemos há 15 anos, por um problema de saúde. E nós não desanimamos, nós continuamos orando. Uma questão profissional, quando eu decidi em 2011 que eu não queria mais trabalhar no banco, eu comecei a orar, Senhor, prepara um novo trabalho para mim. E eu tenho orado constantemente porque eu saí do banco e eu estou no meio desse processo, ainda me adaptando a uma nova profissão, não tenho bem certeza se ainda é isso que o Senhor tem, se essa é a resposta da oração, mas eu continuo orando. São 11 anos orando ininterruptamente. Todas as vezes que nós nos posicionamos para orar sobre qualquer coisa, a gente também inclui esse pedido. E quando eu fui me preparar para fazer essa ministração, o Senhor falou assim, tem pessoas aqui que desistiram de orar. Tem pessoas aqui que pararam de orar. Que desistiram de continuar batendo. Que desistiram de continuar pedindo. Queridos, a nossa dificuldade de orar é porque nós temos pelo menos aí 3 inimigos, 3 coisas que se levantam contra a nossa vida de oração. E agora aqui eu vou precisar acelerar por causa do tempo. A primeira dela é a tecnologia. Como eu falei, a tecnologia trouxe um avanço muito grande para nós. Né? Nós podemos fazer coisas que jamais sonhamos, porém ela também tem nos atrapalhado. Né? Nós hoje vivemos uma cultura onde nós pedimos desculpa, perdão, por ter mandado um áudio no WhatsApp com mais de 1 minuto. Quem aqui já fez? Levanta a mão se você tiver coragem aí. Ô, meu irmão, acho que é só eu que estou fazendo isso. Desculpa, eu mandei um áudio muito longo. Você nunca falou isso? Você nunca falou numa conversa de WhatsApp, desculpa, eu mandei um áudio muito longo? Aí você vai ver, é 2 minutos, é 2 minutos e meio. E daí tem o contrário, né? Tem o cara que está do lado de lá que recebe um áudio, tindom, ô, pastor Rodrigo,
2 minutos e 30 de áudio. Meu Deus. Velocidade 2. Olha, irmão Marcos. Você nem entende o que o cara falou. Nós não temos paciência de ouvir um áudio de 2 minutos na velocidade normal. Nós temos que acelerar aquele áudio. E isso está tão intrínseco dentro de nós, queridos, que daí quando eu penso numa necessidade de oração, eu fico pensando assim, como é que eu vou ficar 15 minutos na presença do Senhor, falando com Ele, sem apertar o velocidade 2? Ou sem pedir desculpa porque eu falei 15 minutos? Meia hora? 1 hora? 2 horas? Como é que eu vou para uma vigília que vai começar às 10 horas e eu vou ficar orando até 6 horas da manhã? Se eu não consigo ouvir um áudio de 2 minutos sem acelerar ele? A tecnologia tem sido um grande inimigo da oração do povo de Deus. Nós temos também a cultura. Hoje, existe uma normatização, né? Tudo está sendo padronizado e normalizado e aceitável. Então, nós não podemos mais falar de pecado, nós não podemos mais falar de santidade, nós não podemos mais falar da palavra. Porque senão vem um processo, porque senão alguém vai para a rede social te criticar e vai vir o grupo A, o grupo B, o grupo C. E por isso, então, eu não oro. O terceiro é a nossa agenda. Existe um desejo desenfreado de conquistar, de avançar, de acumular mais. E nós precisamos trabalhar, nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos estudar. E nós precisamos, e o dia precisa ter 48 horas, porque só 24 não dá. E não sobra tempo para a gente orar. Eu não sei se isso acontece só comigo. Talvez lá na sua casa você não passe por nada disso que eu estou falando. Mas eu não acredito, porque senão o Senhor não tinha dado essa palavra. Verso 1 do capítulo 18. Agora sim, vamos lá para o começo da parábola para a gente poder rapidinho terminar aqui. Lucas 18. E então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre, sem nunca desanimar. Né? Lá no outro culto eu falei, eu fiz uma pesquisa exaustiva nos dicionários, nos compêndios, né, de teologia, para entender o que queria dizer esse orar sempre, sem desanimar. E depois de muita pesquisa eu consegui entender, queridos. Significa que eu tenho que orar sempre sem desanimar. É isso mesmo, não tem outra resposta. É isso aí, é orar sempre sem desanimar. É continuar orando. Lembra aquele filme do Procurando Nemo? Tinha a Dory, né? O que a Dory falava? Continue a nadar, continue a nadar. Se eu fosse transliterar isso para pregação, eu ia dizer assim, continue a orar, continue a orar. É sempre, querido, sem desanimar, sem cessar. Então, Jesus está falando aqui a respeito desse dever, dessa obrigação que nós temos aqui. E nós temos dificuldade de orar, querido, porque nós temos uma tendência de achar que porque Deus demorou para responder, a resposta é não. Já faz tanto tempo que eu estou orando, Deus não responde, Ele não está interessado nisso aí, não. A resposta é não, é negativa. E isso não é verdade. Porque, como eu falei lá no início, a oração ela tem, no mínimo, 3 características que vão nos mudar, atacar a nossa personalidade. A primeira é que a oração ela serve para solucionar problemas. Você tem um problema, você tem uma situação lá na sua vida que precisa resolver e você não dá conta sozinho. Você vai orar, você vai falar com Deus. A segunda, né, nós falamos ali que ela nos aproxima de Deus. E isso é fantástico, é maravilhoso, né? Deus está sedento, esperando que você separe um tempo, entre lá no seu quarto, feche a porta, dobre o joelho e vá falar com Ele. Não na velocidade 2. Não pedindo desculpa porque você mandou para Ele um áudio de 3 minutos. Mas você vai gastar um tempo com Ele. E a terceira característica da oração é nos transformar. Transformar o nosso caráter. Transformar a nossa personalidade. Gerar fé no nosso coração. E às vezes, a oração demora um pouquinho. Porque Deus fala assim, espere em mim. Palavra difícil de ouvir, espere em mim. Porque para Deus, 1000 anos é como um dia. E talvez você vai ter que esperar 1000 anos para poder receber aquela bênção que você está buscando, aquela solução, aquela resposta daquela oração. Porém, o versículo diz também que 1000 anos é igual a um dia e 1000 dias é igual a um ano.
1000 anos é igual a um dia, então talvez aquela situação que fosse demorar muito, ela pode se resolver de uma forma milagrosa e muito rápida. Essa mulher, ela tinha um problema, né? Versículo 2 e 3, olha só. Acompanha comigo aí, e ele disse, né? Certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia continuamente a ele suplicando, faze-me justiça diante do meu adversário. Hoje já existe um clamor por igualdade, né? Para que a mulher tenha os mesmos direitos que o homem, que a mulher seja tratada igual ao homem, né? E existe aí uma ideia de que a nossa cultura é uma cultura machista, né? Você imagina no tempo em que foi contada essa parábola, o quanto para a mulher a perda de um homem, o marido era algo devastador. O marido era o provedor, o marido era que resolvia tudo, o marido era o sacerdote. E então nós vemos aqui Jesus contando uma parábola com 3 componentes. Uma viúva, que perdeu o marido e estava numa situação difícil, e ainda de injustiça. Um juiz, um homem iníquo, um homem que não se preocupava, não se importava com Deus e ainda que só fazia as coisas se aceitasse suborno. E um adversário, alguém vil, ardiloso, que estava se aproveitando de uma fragilidade para, de alguma forma, se aproveitar e ter ali um benefício daquilo. Eu não sei se você sabe, mas Satanás, ele age dessa forma. Quantas vezes nós estamos numa situação de fragilidade, nós estamos passando por uma dificuldade. E aí você pensa que o inimigo vai falar assim, coitadinho, está tão difícil a coisa para ele lá, vou deixar ele quieto lá, deixa eu ir mexer com esse aqui, que esse aqui está mais forte. É assim que Satanás faz, não? Se a nossa luta é espiritual, se nós vivemos uma batalha espiritual e o nosso inimigo também é espiritual, ele se aproveita da minha e da sua fragilidade, da situação de dificuldade que você está passando para te atacar. Então nós tínhamos esses 3 componentes. Versículo 4 e 5 aí. Se você olhar um pouquinho para baixo aí você vai ver. Por algum tempo, esse juiz ele se recusou, né? Por algum tempo ele se recusou a ouvir, a obedecer o pedido dessa viúva. Mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a me importunar. Quando nós olhamos para essa parábola, Jesus ele quis fazer aqui um paralelo entre um juiz terreno que não temia a Deus e que promovia a injustiça, com um juiz sobrenatural, o nosso Deus, que a palavra diz que ele é justo juiz, e que ele está interessado em fazer justiça. Ele está preocupado comigo e com você, com o que nós estamos vivendo, com o que nós estamos passando. Então, quando eu olho para essa mulher, eu fico pensando assim, se fosse eu e talvez algum de nós que estamos aqui hoje, que fosse diante desse juiz e dissesse assim, faz justiça diante do meu adversário. E o juiz falasse, sai daqui, não tem nada com isso, é problema seu, eu não vou fazer justiça. Talvez a gente desanimaria. Não vai ter jeito, meu marido morreu, eu estou sozinho, o meu adversário está me atacando e a única pessoa que pode me ajudar é uma pessoa corrupta e que já disse que não vai me ajudar. E por isso eu vou desistir. A atitude dessa mulher foi o fator determinante para ela receber aquilo que ela estava buscando. Você tem comparecido diante do justo juiz e falado com ele, Senhor, faz justiça diante dos meus adversários? Por 1 ano, por 2, por 5, por 10, por 15, como nós estamos fazendo? Sem desistir, sem desanimar, sem pensar que o Senhor não está mais te ouvindo, que Ele não quer mais saber de você, que Ele só ouve a oração do A, só ouve a oração do B. O Senhor não ouve a minha oração, mas aquele ali, olha só como é que ele é abençoado. Tudo que ele pede, as coisas acontecem, as portas se abrem, Deus ouve ele. Olha só que bênção. Quantos sonhos, queridos, que foram perdidos. Quantas promessas que você começou se agarrando àquilo e crendo.
E com o passar do tempo, você desistiu de lutar, você desanimou. E quando eu preparava essa palavra, o Senhor falava bem forte ao meu coração: Marcos, existem pessoas que desistiram, desanimaram. E a palavra nessa manhã é para que você traga à memória aquilo que te dá esperança. Rompa com esse padrão que foi estabelecido na sua vida, que muitas vezes não foi nem você que estabeleceu, foi uma agenda, foi o tempo, foi o mundo, e as coisas foram acontecendo, e a hora que eu vi, estava tudo ali, e eu não sei nem por que eu estou fazendo desse jeito. Mas você precisa cair em si e dizer: eu preciso mudar. Eu preciso voltar a clamar, eu preciso voltar a falar com o Senhor. Senhor, faz justiça diante dos meus inimigos. A perseverança dessa mulher foi o fator determinante. O juiz não atendeu ela porque queria fazer justiça. O juiz atendeu porque estava se sentindo incomodado com a insistência dela. E talvez o juiz estava lá no mercado e essa mulher estava passando no corredor: faz justiça contra o meu inimigo. E daí o juiz está lá no restaurante com a esposa comendo e a mulher está na mesa do lado: faz justiça contra o meu inimigo. E o juiz está fazendo uma caminhada no bosque lá e a mulher passa correndo: faz justiça contra o meu inimigo. Ela não desistiu, ela não desanimou, diante de todas as circunstâncias, no luto, sem o marido, passando por dificuldades, com o inimigo atacando ela, e diante de uma pessoa que não queria ajudar, ela não desistiu. Nós temos um Deus que está querendo se comunicar conosco, que está dizendo: clama a mim, e eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você não sabe. Fala comigo, traz o seu problema para mim, vem aqui, vamos conversar o que você está precisando, o que você está sentindo, o que está acontecendo com você, eu quero te ouvir. Mas nós desistimos, nós desanimamos, e essa apatia tomou conta da nossa vida. E nós passamos a viver um dia após o outro, como se o Senhor não se importasse, como se o Senhor não quisesse fazer algo. Algumas vezes eu falei para minha esposa: eu já não sei mais como orar. E daí o Espírito Santo falou comigo: Marcos, não é uma nova forma de pedir a mesma coisa, é continuar pedindo a mesma coisa, ainda que seja da mesma forma. Essa viúva só tinha um clamor: faz justiça diante do meu adversário. Não é por muito falar, não é pela forma como você vai falar, mas é pela sua perseverança que o Senhor vai te ouvir e que a resposta vai vir. E nesse processo, Deus também está te transformando, está mudando você por dentro. Ele está trabalhando você para algo novo, para algo maior que Ele quer fazer na sua vida. E quando você fecha a sua boca, quando você desiste de orar, você interrompe esse processo. E ainda que Deus queira fazer, porque Ele pode, Ele vai esperar você retomar essa conexão com Ele. Faz justiça diante do meu adversário. Versículos 6 e 7. Para a gente finalizar. E o Senhor continuou: ouça o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Queridos, nessa manhã, o Senhor está dizendo que se você desistiu de orar, se por algum motivo, por uma tragédia, por um trauma, por algo que você acha que é grande demais, que não tem solução, que é impossível, você desistiu de orar, você parou de orar, o Senhor está falando contigo nessa manhã: acaso o Senhor não fará justiça? Acaso o Senhor não irá te ouvir se você clamar? Nós estamos sendo desafiados a retomar uma vida de oração, mas é uma vida de oração autêntica, genuína, verdadeira, para que o Senhor possa nos transformar de dentro para fora, ao passo que daqui a pouco nós já não estamos mais cabendo conosco mesmo aquilo que o Senhor está nos dando, e eu preciso levar isso para outras pessoas, e vai fluir, vai transbordar naturalmente. Comece em nós. Sonhos que estão mortos,
perdidos, promessas que foram feitas para você e que você desistiu, porque você desanimou, querido. Eu queria que você ficasse de pé. Não sei se o louvor ainda está aí, se tiver, pudesse subir até aqui, cantar um louvor. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Essa palavra ela veio com um objetivo. Como eu disse para você, a palavra ela não volta vazia. Ela sempre vem com um objetivo de transformar, de mudar algo em nós. E ela sempre vem para atender uma necessidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. E em toda essa sua caminhada, em todo esse tempo que você tem andado com Jesus, o que você deixou de clamar diante do justo juiz? Faz justiça diante do meu adversário. O Senhor ainda não te respondeu, a resposta ainda não foi negativa, mas você deixou de clamar. Você deixou de acreditar até mesmo em você. O problema é grande demais. O médico falou que não tem solução. O prognóstico é muito difícil, é terrível. Não adianta lutar, não adianta clamar. Esses são pensamentos que Satanás lança na nossa mente para nos impedir de continuar crendo,